Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde a quem está acompanhando pela sala do Teams. Hoje vai ser a apresentação do Ofir Neto e vou falar um pouco acerca da bio do Ofir. Ele é engenheiro mecânico, formado na UFJF em 2023 e trabalha na modelagem física computacional e problemas de engenharia, com ênfase em CFD. Em sua carreira, já foi bolsista do LNCC, onde recebeu prêmio Destaque, e fez parte do 7º grupo de talentos da Wiki Brasil. Atualmente, cursa mestrado na UFO, sob tutela do professor João Marcelo Vedovoto, onde pesquisa a modelagem, o acoplamento da transferência de calor radiativa em problemas de CFD, ênfase em combustão. Então, é isso. Ofir, aí você vai ter o seu tempinho para fazer a sua apresentação e no final a gente vai passar para as considerações, comentários, perguntas. Ok? Obrigado, pessoal. Vamos tentar fazer isso uns 30 e poucos minutinhos. Vamos ver o que vai dar para fazer de apresentação, né? Que é um conteúdo pouco conhecido e é um conteúdo complicado. Vou tentar ensinar ele meio que do zero para passar mais as fundamentações, depois para a parte da pesquisa aqui. Então, primeiro de tudo, a parte de conceitos, né? Transferência de calor, a gente sabe que ela acontece através de dois mecanismos principais, né? Tem a evolução, tem a convecção, né? Na verdade, a convecção, não deixa de ser condução, mas também tem a parte de convecção. Né? O calor está esquentando e transportando esse calor, igual um secador de cabelo. O secador de cabelo que esquenta o ar lá dentro e joga para fora. Convecção. E por radiação. Quando a gente estuda transferência de calor na faculdade, a gente está muito acostumado a estudar esses dois aqui e a gente deixa a radiação um pouco de lado. Esse motivo talvez seja um pouco histórico, porque a radiação é uma descoberta relativamente recente para a humanidade, né? E, além disso, ela tem um mecanismo, vocês vão ver, que é bem diferente desses outros. Então, isso é um pouco diferenciado. Então, vocês ainda se perguntam isso daqui. A transferência de calor por radiação começa a partir desse fenômeno que é chamado de radiação corporeira. O que acontece? Todo corpo, por mais que ele esteja, desde que ele tenha uma temperatura acima de 0 Kelvin, ele vai estar emitindo algum tipo de radiação, que é descrito pela distribuição de Wien, pela lei de Stefan-Boltzmann, que faz com que ele, então, emita ondas eletromagnéticas, e essas ondas carregam energia, não necessariamente calor, mas elas carregam energia. Uma boa parte dessa energia que é calor. Como vocês podem ver, aqui tem uma bola de metal, uma temperatura relativamente alta, assim, de uns 1000 Kelvin, a gente pode dizer, e mostra o seguinte: conforme esse corpo vai esquentando, ele vai emitindo um espectro de luz diferente, né? No caso, essa radiação que não é mais só infravermelha, ela também é visível. Então, ele começa a ficar incandescente, ele fica vermelho, e isso é um efeito que a gente tem da radiação corporeira, por exemplo. É, inclusive, o motivo do Red Hot ter esse nome, porque em inglês a gente chama de Red Hot, justamente essa ideia de um corpo ficar tão quente que ele fica vermelho, ele brilha vermelho. E aqui tem a ideia do espectro, né, da radiação corporeira. Quando você chegar próximo dos 1000 Kelvin, você já consegue ter uma luz visível, e essa luz vai ficando então, alaranjada, depois ela esbranquece e vai ficando azulada, por conta, novamente, desse fenômeno. Daqui que vem toda essa ideia de temperatura de corpo também. Enfim, a radiação térmica, então, ela é apenas um pedaço do espectro de ondas eletromagnéticas. Então, ela vai estar aqui mais ou menos na faixa do infravermelho para a luz visível, mais ou menos. São essas as ondas eletromagnéticas que transportam
energia de tal forma que é perceptível como calor, certo? Existem outros comprimentos de onda, eles também transmitem energia, mas essa energia não pode ser interpretada como calor. Por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas transportam energia, elas são responsáveis, por exemplo, pela nossa rede Wi-Fi, e entretanto, isso não transmite calor, certo? Nem toda radiação também é eletromagnética, né? Lembrando que existem raios alfa, raios gama, até elétrons podem ser entendidos como uma espécie de radiação, e nem toda radiação eletromagnética é calor. Novamente, raios UV, que tem um motivo da sua pele queimar no sol, não é uma transferência de calor, micro-ondas, raios gama, etc, etc. Então, assim, no geral, a radiação térmica, então, basicamente é luz, né? Só que uma boa parte dessa luz a gente não consegue enxergar e, portanto, assim, ela tem essas propriedades de se propagar na velocidade da luz do meio. Então, ela consegue atingir grandes distâncias e tem um tempo fenomenológico muito rápido, um tempo característico muito pequeno. Isso acontecer, então, o calor se transfere instantaneamente. Ela tem que obedecer também as leis da óptica, né? Então, tudo aquilo que a gente viu lá no ensino médio, refração, absorção, difração, reflexão, também acontece com radiação térmica. E, novamente, segundo a lei da radiação do corpo negro, ela é emitida omnidirecionalmente pelos corpos e pode sofrer, então, essas mudanças de trajetória, né? A luz se propaga em linha reta, mas ela pode ser desviada, pode ser absorvida, enfim. Como que a gente modela esse trem? Existem várias formas de a gente modelar a radiação, inclusive computacionalmente. Tem alguns métodos um pouco mais simples, né, como o método das paredes, ou modelar como fonte de calor, que é o que o pessoal muitas vezes faz. Não é o nosso caso, a gente não consegue fazer isso, porque o nosso caso é um pouco mais complicado de explicar. E tem os métodos estocásticos, né, modificados por ray tracing, por exemplo. Mas o que a gente faz aqui, a gente está fazendo atualmente é resolver a RTE, que é a equação de transporte radiativo. Ela, basicamente, a gente vai então, tentar resolver essa equação para conseguir pegar duas informações para um CFD, né? Que é esse divergente de fluxo térmico radiativo. A gente, então, consegue colocar a equação de balanço de energia como um termo fonte e a transferência de calor radiativo nas paredes, que é o tal do que radiamos da bodega. Então, aqui tem uma parte muito importante do porquê a gente precisa resolver a NPE. E é o seguinte, sistemas de combustão, a gente tem que é chamado de meio participante. O meio participante é o meio que interage com a radiação. Ele é participante, ele participa. Ele não é transparente. Então, eu não sei se você vai tocar o vídeo assim. Vamos ver se eu consigo. Só para descrever, uma coisa horrível. Só para descrever aqui, o que acontece? Isso aqui foi um vídeo que foi feito na época do Covid, né, lá em 2020. O que eles fizeram? Eles pegaram uma filmagem infravermelho, botaram um filtro infravermelho na câmera para conseguir capturar o ar que sai da boca das pessoas para poder mostrar como que o Covid consegue se propagar no ar, certo? O que é interessante dessa filmagem? O próprio ar. O ar que sai da gente tem bastante CO2, tem um pouco de umidade também. E como esse CO2, famosamente, ele interage com a radiação térmica, a gente consegue visualizar ele como uma névoa. Essa é a interação. A gente imagina que dentro da caldeira é a mesma coisa. A gente tem essa névoa lá dentro. Efetivamente, é isso que a radiação térmica enxerga. E, de alguma forma, a gente tem que conseguir modelar isso, certo? Então, dentro de um sistema de combustão como uma caldeira, por exemplo, a gente tem CO2 e tem água, que são os dois participantes mais conhecidos. Também tem que ter outro negócio, né? Incandescente, também interage com radiação, absorve, enfim.
Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Oh, caramba. Olha só. Bizarro, né? Esse vídeo é muito legal. Não vai passar. Então, como que a gente começa a conceituar esse transporte radiativo? Primeiro de tudo, a gente imagina o seguinte: existe a radiação emitida em raios, certo? A gente pode entender como isso. Então, um raio que atravessa o espaço em linha reta, em uma certa direção. Então, nisso a gente consegue desenhar esse volume de controle aqui, que vai mostrar, então, o seguinte: a luz entra nesse volume de controle, sai desse volume de controle, e dentro dele podem acontecer alguns fenômenos que aumentam ou diminuem o que a gente chama de intensidade radiativa, que é a variável principal para a gente medir essa transferência de radiação, certo? Então, dentro desse volume de controle, mais radiação pode ser emitida por conta do fenômeno da radiação do corpo negro, então essa intensidade não pode aumentar. Ela também pode diminuir, porque o meio pode absorver essa radiação, e também ele pode espalhar essa radiação. Então, ela espalha para fora, a gente tem uma perda de intensidade. Então, pode acontecer do próprio espalhamento, desse próprio desvio dos raios, de contribuir para o aumento da intensidade radiativa, porque um raio que está em outra direção pode se desviar para essa. Então, são esses os fenômenos principais do balanço, certo? E é importante a gente lembrar que isso daqui é acumulado na mesma direção. Não necessariamente a gente precisa interpretar isso como um cilindro, tá? Mas fica visual. E esse daqui é um outro grande detalhe da radiação, que não é somente um fenômeno que a gente modela em 3 variáveis, como, por exemplo, o escoamento de fluido, né? São 5 variáveis, 3 espaciais e duas direcionais. Então, aqui está a equação completa. À primeira vista, ela é um monstro, porque, primeiro de tudo, ela não é uma equação diferencial simples. Ela é interdiferencial. Ela tem esse termo integral aqui dentro dela. Ele é uma integral de convolução, está relacionado a um espalhamento que traz intensidade radiativa para dentro, novamente, do nosso volume de controle. Então, a gente tem um tempo temporal aqui de acúmulo, e felizmente a gente não precisa se preocupar, porque está vendo esse Czinho aqui? A velocidade da luz? A velocidade da luz no meio? Geralmente a velocidade da luz no meio é muito grande, então ela vai se tendo aqui para praticamente zero, a gente consegue segurar. Se a gente fosse físico e estivesse tratando de algum fenômeno novo aí, de, sei lá, formação de galáxias, a gente teria que se preocupar com isso. Mas não é o nosso caso, felizmente. Aqui tem o termo, tem uma derivada espacial, né, um divergente, digamos, que a gente pode interpretar assim, como uma advecção da radiação. Eu, honestamente, não sei que nome bom colocar para isso. Aqui tem os efeitos de perda da intensidade radiativa, que junta o espalhamento com a absorção, como esse beta, que é chamado de coeficiente de discussão. A gente tem aqui essa fonte de calor, que é a própria radiação do corpo negro. E, novamente, essa integral de convolução maravilhosa, que é o que deixa a gente confuso quando a gente começa a ver ela pela primeira vez. Uma coisa interessante de se notar aqui, primeiro, a radiação do corpo negro ela não é direcional, né? Ela ocorre de maneira uniforme em todas as direções, então é uma função apenas da posição e do tempo. Mas vocês podem ver que essas outras intensidades aqui, elas são função também da direção, certo? Esse Szinho. E a gente também tem esse lambda, vocês estão vendo esse lambda? Esse subscrito. Ele indica um comprimento de onda, que não passa de ter 3 coordenadas espaciais, 2 direcionais, a gente ainda tem uma coordenada espectral.
porque a radiação ela se propaga de forma diferente, dependendo da frequência dela, do comprimento de onda. Então, para a gente conseguir contabilizar realisticamente, de forma rigorosa mesmo, toda a transferência radiativa, a gente também tem que considerar todo o espectro eletromagnético. Então, isso aí tem que ser resolvido para todos os valores de banda que a gente quiser considerar. Tem que pegar numa banda de frequência. Então, vamos explicar um pouco essa ideia de coordenada espacial e coordenada direcional. Espacial que a gente está acostumado, né? X, Y, Z. Direcional é um pouco diferente, né? E a gente tem um ponto no espaço, esse ponto está emitindo feixes. Fica mais... Eu acho que fica melhor desenhando isso. A gente tem, então, aqui um ponto no espaço. Ele vai emitir raios. Em todo espaço em volta de si. E a gente sabe que isso é melhor ser naturalmente representado como uma esfera, né? E cada um desses traços aqui, portanto, é uma direção. Então, para cada ponto espacial que a gente tem, a gente também tem uma direção, a gente também tem infinitas direções associadas a ele. Se traduzem nessa esfera, a gente interpreta como um ângulo sólido, certo? Então, efetivamente, a gente tem que lidar com essas duas malhas aqui. Além da malha espacial, que a gente está acostumado a trabalhar, a gente também tem que lidar com uma malha angular que trata essas direções. Então, aqui eu fiz uma dedução dessa discretização e, honestamente, se alguém quiser fazer essa dedução comigo, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem convidados para conversar, tá? Eu acho que vai ficar um pouco massa de a gente explicar isso, mas, essencialmente, a gente quer esse camarada aqui, né? A gente está reduzindo para volumes finitos, mas também tem como fazer valores finitos. Inclusive, quando tem muito pouco, o cara usa um dom misturado com dois elementos finos para resolver a RTF. Então, só lembrando os conceitos básicos, a gente integra os dois lados pelo volume, pelo ângulo sólido, né, pela esfera unitária, de controle direcional, aplica a lei de Gauss para transformar esse termo aqui no somatório, e aí a gente precisa determinar o na face, a gente só tem 8 centróides, então a gente tem que usar o sistema de discretização, geralmente o que é usado para radiação e mapping. Aqui mostra como que esse ângulo sólido é integrado. Olhando assim parece feio, mas até relativamente uma integral relativamente tranquila. E aqui mostra o que acontece com aquele nosso integral de convolução lá, quando a gente faz essa discretização. Então, ela vira um somatório duplo em vértices φ, né, que são as duas direções, são as duas coordenadas direcionais. E a gente está basicamente aqui fazendo o quê? A gente está pegando todas as outras direções de esferas que não são a direção que a gente está analisando e calculando a contribuição delas para o aumento da irradiação na outra. Esse tema aqui é uma injeção de sarro que complica muito a nossa vida, senão seria bem fácil até. A condição de conforto aqui, basicamente uma condição de Richter, né? O que é importante lembrar aqui só que a gente define uma intensidade radiativa na parede com base em emissividade, uma temperatura, não parte a temperatura, mas radiação de corpo negro, a função de temperatura. Não dá muita lei. Aí isso vai formar esse extenso aqui de volumes finitos, por exemplo, e a gente consegue, então, montar um sistema linear e resolver essa equação. O que acontece? Quando a gente discretiza, esse IDP aqui, ele, na verdade, ele representa uma incógnita tem apenas uma direção. Então, efetivamente, a gente está resolvendo o sistema linear aqui para uma das direções que a gente discretizou o problema. Para resolver ele completamente, a gente tem que resolver em todas as direções de esferas. Então, efetivamente, a gente tem com
NFibers, ele detecta sistemas lineares para se resolver. Esses sistemas são acoplados por causa dessa integral de compulsão chata que tem aqui, que depende da radiação nas outras direções, certo? E se a gente tiver também uma dimensão espectral, né, a gente não está considerando um modelo de gás cinza, por exemplo, que considera uma propriedade invariável do espectro, a gente também tem que integrar em N lambda sistemas lineares também. Então, fica um negócio gigante por conta dessas coordenadas a mais, certo? No fim das contas, a gente encontrou essa radiação, graças a Deus, a gente consegue calcular essas grandezas derivadas. A primeira, talvez a mais importante delas, é esse divergente de fluxo térmico radiativo. Como eu falei, a gente consegue pegar esse camarada aqui e jogar no âmbito 5. Basicamente, a gente integra a radiação no sódio e, que a gente considera assim, encontra um divergente que vai então mostrar aí o fluxo de calor volumétrico para cada volume de controle. Integrado no volume, a gente consegue então ter um fluxo térmico radiativo total no nosso domínio. E muito importante também o fluxo térmico das paredes. O domínio do CFD não é só volumétrico, a gente também tem os contornos dele. Então, a gente tem que determinar esse fluxo térmico nas paredes, nos contornos. Então, tem que fazer um integral diferente da radiação também. Esse cara também trabalha um pouquinho. Eu separei aqui para mostrar alguns desafios também na parte de modelagem computacional. Eu comentei bastante sobre a questão do custo computacional, um problema que fica enorme por conta dessas variáveis, dessas coordenadas extras. A paralelização ela é um pouco diferente da CFD também, não é algo trivial. Tem pesquisa sendo feita até hoje sobre paralelização extrema, certo? Tem relativamente poucos estudos dessa área, então, novamente, é uma coisa assim, que não é completamente dominada ainda, então tem muito progresso a ser feito. E tem questão de determinar parâmetros físicos, modelagem, por exemplo, de gás não cinza, né? E como se a gente tem um gás não cinza, a gente tem que considerar a parte espectral também. Então, como a gente faz isso de uma maneira barata? Tem maneira de reduzir custos, como métodos da absorção de gás cinza, do DSK, por exemplo. Isso aí é detalhe importante, mas é muito conteúdo para passar, né? Então, por exemplo, um exemplo ilustrativo que eu passei aqui, no CFD, a gente tem N vamos de controle do problema transiente. A gente precisa determinar as variáveis. Então, a gente vai resolver o RTE, a gente vai ter N vamos de controle vezes N direções angulares, vezes O bandas, N problema transiente, porque, novamente, a gente está resolvendo o CFD. Então, para cada passo de tempo, a gente tem que resolver uma RTE, mesmo que ela seja, digamos, mesmo que ela seja em regime permanente, efetivamente. Então, isso é para mostrar como que a grandeza do problema se multiplica drasticamente por conta disso, e ele fica pesado, né? Então, tem pesquisa sendo feita ainda na parte de paralelização, na modelagem de meios não cinza, como eu falei, que é um custo computacional enorme, porque imagina, além da gente ter esses dois camaradas aqui, então a gente tem que integrar isso numa banda. Então, a gente está resolvendo um problema que já é grande, a gente tem que resolver ele mais umas 50 vezes. Isso, né? Então, tem que ter uma maneira de reduzir esse custo. Outras de interação particular, como a própria questão da política que eu comentei, por exemplo, e interação da radiação e turbulência, por exemplo, também uma área interessante aí que não tem tanto estudo assim, mas é algo que eu já conheci. Se passar, por exemplo, só explicar aqui que é importante a gente estudar a radiação desses problemas, justamente porque ela é um método principal de transferência radiativa nesse meio. É um meio muito quente, certo? Tem meios participantes. Então, para a gente conseguir efetivamente entender como o calor se transfere dentro de uma caldeira, por exemplo, a gente precisa modelar a radiação. E a modelagem precisa ser feita dessa forma complicada, porque a física dentro da caldeira já é complicada para esse tipo de fenômeno, certo? Então, o que acontece? A gente não consegue entender como que a transferência de calor acontece lá dentro, a gente também não consegue determinar direito
a cinética química do problema, a gente não consegue determinar, portanto, o escoamento do problema, e tudo isso daí, então, está acoplado, isso daí se mistura para fornecer resultados que não vão estar tão coerentes com a realidade, resultados tão precisos. A gente tem resultados bem precisos para conseguir prever, por exemplo, formação de poluentes dentro da caldeira. Então, a radiação é essencial para a gente conseguir fazer essa modelagem, certo? Então, são casos canônicos aqui, um caso bem legal para testar um acoplamento CFD com radiação, que é o próprio caso da cavidade térmica e convecção natural, certo? Vocês já devem conhecer. A gente tem uma parede fria, uma parede quente, no meio está uma temperatura intermediária assim, ele está imerso no campo gravitacional, por conta desse gradiente de temperaturas, o fluido aqui dentro ele vai sofrer uma diferença de densidade, essa diferença de densidade vai então fazer ele escoar, né? O ar quente vai subir, o ar frio vai descer, ele vai circular dentro dessa cavidade, só que em cima disso a gente aplica um modelo de radiação, o negócio está um pouco diferente. Tanto é que vocês podem ver que a diferença de temperaturas aqui está relativamente alta. Geralmente, esse problema a gente coloca uma diferença de 10 Kelvin, e a gente tem um delta H efetivamente de 347 Kelvin. Então, precisa disso, a gente tem um problema que a radiação realmente faz algum efeito. Né? Os parâmetros físicos e as condições de contorno, só para ilustrar mesmo, e aqui está com os resultados que a gente obteve com o UFC acoplado com o RTS, o código de radiação desenvolvido aqui no meu lado pelo Gustavo. A gente conseguiu fazer um benchmark bem bacana dele com as isotermas, ele está validado, tá? Os streamlines também ficou ok. E aqui a gente tem um dos parâmetros de benchmark, esse gráfico aqui está invertido, você tem que desinverter ele. Mas vocês podem ver que também está seguindo aí uma linha bonitinha, que é o resultado original nosso. E esse aqui é o MFC, quando com RTS e malha adaptativa. Infelizmente, isso não está funcionando agora, porque, aliás, funciona, mas esse caso está sendo errado porque a gente não considerou uma condição de controle de abate correta naquelas extremidades. Lembra do que é radiose? Então, só para explicar esse problema, em cima a gente tem uma parede que é diabática. Na parede diabática a gente tem um fio de conversão, mas o que é radiativo, como é diabático, a sensação tem que dar zero. Então, efetivamente, esse nosso QC, igualmente QR, mas o QC é um K para a gente ter negativo, né? Então, efetivamente, essa condição de contorno na fronteira, a condição de Neumann, ela não vai ser mais um Neumann homogêneo, certo? Mas vai ser definido por essa expressão aqui. Em outras palavras, antes da gente resolver a equação de energia, a gente tem que resolver a transferência radiativa, esse domínio, e então encontrar esse QE que atravessa essa parede, para então encontrar a medida de temperatura dela. Como o QE ele não é uma variável de volume, é uma variável de superfície, a interpolação dela não é tão trivial assim com as ferramentas que a gente tem atualmente no MF5, então a gente não consegue setar essa condição de contorno propriamente numa malha que está sendo refinada dessa maneira, né, com o refinamento adaptativo. O RTS não tem refinamento adaptativo, é uma malha cartesiana simples, a gente pode entender como ele pode também de 5, por exemplo. Então, é um pequeno detalhe que a gente tem. Então, acho que é isso, né, pessoal? Deu para cansar um pouco, felizmente deu para fazer uns 30 e poucos minutinhos. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, nesse problema, é que, se a gente for calcular o número de Rayleigh dele, a gente vai encontrar um Rayleigh de 5 vezes 10 à sexta, ou seja, um problema que já está basicamente aí na transição turbulência, certo? Quando esse Rayleigh é muito alto, eu não trouxe o gráfico aqui, mas
a gente consegue observar que o descolamento de dois vórtices aqui, esse perfil de isotermo, de streamlines, ele fica bem diferente. E quando a gente coloca a radiação, é interessante observar que ela surge um efeito meio que para amenizar essas instabilidades fluidodinâmicas. Então, ele volta a ter um comportamento parecido com problemas que tem no ele embaixo, certo? E diminui, então, essa promoção de estabilidades. Ela distribui mais uniformemente a temperatura no domínio. Agora, a gente não consiga mostrar isso tão bem aqui nesse gráfico, né? Mas é bem interessante essa comparação. Então, assim, muito obrigado pela paciência, sei que para vocês é um pouco chato, e estou aberto a perguntas. Oi, Sara? Eu fiquei curioso, na verdade, naquela equação de energia, né, quando você colocar aquele termo, quantas variáveis tem por questão e quantas equações estão no meu sistema de equações? Qual? Você está falando da RTE ou você está falando da equação de balanço? Na equação de balanço. Ah, sim. Vou procurar ela aqui. Isso. Então, a equação de balanço normal de certeza, né? Aqui tem esse ponto que isso daqui, eu utilizo aqui no período musical falando com o contexto de combustão, né? Isso aqui seria um termo composto que vem das reações químicas. Basicamente, o que isso está mostrando é que a gente quer modelar a transferência de calor com radiação no problema CFD. Muito simples. É só colocar esse camarada aqui que eu tenho fonte. O problema é calcular ele. Entendeu? Ele tem que resolver a RTE, fazer as integrais, tempo sólido, essas coisas. Não entendi muito bem a sua dúvida. Eu queria saber o número de variáveis incógnitas, né, e o número de equações que tem no sistema de equações. Nesse caso, são as três direções, né? As três direções. São as três direções, sim. Exato. É uma equação de balanço de energia do CT. São três direções, X, Y, Z. E naquela outra equação, onde tinha as três direções, e além das direções angulares, aí o número de variáveis. A gente tem efetivamente umas 5 a 6 variáveis. Né? Essa equação, o número de equações. O número de equações aí vai aumentar, né? Quando a gente tem assim, depende de como você monta, né? Depende de como você enxerga, imagino. Mas, no geral, assim, se a gente tem... como eu tinha mostrado aqui, se a gente tem N volumes de controle no CFD, a gente vai pegar esses N volumes de controle e multiplicar por N direções angulares e também por O bandas, para a gente, então, ter todas as equações do problema. Então, elas são N vezes O vezes a mais, tem N vezes O equações a mais do que no CFD. Mas aí você não concordaria que se eu tiver maior número de equações e são 5 variáveis, não seria resolvível esse problema? Esse problema dá para ser resolvido. O problema é que ele fica bem mais pesado. Né? Você está falando assim, você tem mais variáveis do que equações. Não. O sistema é fechado. Você consegue resolver. A questão é que são mais variáveis mesmo, entendeu? São mais variáveis que o número de equações. Sim, mesmo que o número de equações seja grande por as direções angulares. Isso, exatamente. Tipo, imagina, por exemplo, que você tem um CFD em 2D. Ele também tem um problema fechado, quando a gente aumenta para 3D, isso não muda, certo? Tem tantas, digamos assim, as equações que existem, elas satisfazem o problema. A gente pode interpretar da dessa forma, Sandro, olha. Efetivamente, a gente tem uma equação e uma incógnita, certo? Então, a gente consegue resolver. Sacou? O negócio é que quando a gente pega essa equação aqui, desenvolve ela, vai ficando complicada e um pouco confusa. Alguma dúvida? Como é que eu entendi muito bem aquelas duas figuras separadas da malha normal? Sim. E essa malha angular.
como que você monta essa malha angular? Você pega alguma coisa de referência da malha que a gente usa? Não pega nada de referência, elas são, digamos assim, independentes. Assim, Então, assim, a gente tem a nossa metodologia de discretização espacial, volumes finitos, elementos finitos. A gente tem a nossa metodologia de discretização angular, que pode ser, por exemplo, com DOM ou com FAM. O RTS tem os dois, mas eu tenho focado mais no FAM, que é basicamente o seguinte: a gente pega essa esfera unitária, a gente divide ela em vários volumes de controle, tipo nos elementos finitos mesmo. Cada volume de controle desse é integrado, né? Tem um ângulo sólido correspondente. O exemplo ficou feio, mas é o seguinte: esse pontinho aqui, esse camarada aqui é um ângulo sólido. Uma face de uma espaço esférica. Então, a gente vai integrar cada um desses aqui. A gente efetivamente vai ter uma malha bidimensional, né? Você pode interpretar como sendo assim também. Atualmente, é assim que a gente funciona com o FAM. O DOM é um pouco diferente. Esse camarada que usou o DOM, o Jolivet, o DOM ele usa quadraturas gaussianas para fazer essa integral. Aqui a gente está fazendo integral meio que na raça mesmo, usando uma metodologia que se assemelha aí ao DOM infinito, certo? e, então, cada elemento dessa esfera, ele vai apontar para uma direção. Exato. Exatamente. Então, a gente tem uma direção aqui, né? Outra aqui. No geral, a gente vai ter N direções em a gente vai ter N direções em uma direção e M na outra. Entendeu? É a ponta normal, sim. Está apontando para cá. Normal é esfera. Tá. Efetivamente, o que a gente tem? Eu não ilustrei isso muito bem. Obrigado por ter perguntado, inclusive. A gente mostra isso agora. É o seguinte, para cada pontinho que a gente tem no nosso número volume de controle espacial aqui, por exemplo, esse carinha aqui, esse cubinho aqui, para cada carinha desse, eu tenho associado essa malha de direções angulares. Para cada elemento. Para cada elemento do domínio espacial. Exato. É por isso que Ele vai associar para cada elemento a malha inteira ou algum ponto que seja mais próximo? não, ele associa para todos os elementos da malha. Do elemento daquele esfera. Sim, exato. Porque assim, como eu falei, a radiação não acontece em todas as direções ao mesmo tempo. O corpo negro ele emite radiação em todas as direções. Então, para cada pontinho espacial que a gente tem aqui, a gente tem radiação sendo emitida para todas as direções, sendo espalhada para todas as direções, e sendo espalhada por todas as direções, que é aquela integrante de convolução que eu mostrei. Então, a gente tem que considerar todas elas como a gente considera. Para cada número do espacial, eu associo a essa malha aqui, no caso é o FAM. O não vai ter associado. Sim. Cara, isso Sim. pesa bastante. É por isso que eu falei que a gente vai ter N desses 9 equações. Esses O são o quê? Quantidade de quadrados que tem essa malha. E como que você constrói essa malha, digamos assim? Como que você, a partir de... como que você vai definir essa esfera? Então, atualmente a gente Tem alguma... Tipo assim, tem o delta X da malha leriana e voltou... é basicamente isso. A gente tem aqui
Recapitulando para o 3, certo? A gente tem a esfera. Essa esfera ela está associada no ângulo φ, um ângulo θ, perdão, que varia de 0 a π. A gente tem esse ângulo φ aqui que vai de 0 a 2π. O que a gente tem que fazer é dividir essa malha aqui em n tetas, n φs, e definitivamente vai ter isso daqui. E como que a gente calcula a integral para cada volume desse? É só pegar o intervalo e fazer a integral do ângulo fora da esfera. Então, a gente vai pegar aquela integral que eu mostrei lá, tá? A gente vai pegar um θi, um θf, e φf, com seno, θ de φ. De longe, uma integral mais difícil, mas chatinho, né? A gente calcula previamente essas integrais para toda essa malha aqui, a gente consegue associar, certo? Respondeu bem? Então, só para ilustrar aqui como que fica, efetivamente, a gente vai ter, assim, imagina que isso aqui é um volume espacial, a gente tem a radiação sendo transferida na direção tal, aqui, para cá. Efetivamente, o que a gente vai ter? A gente vai pegar aquele stencil lá, a gente vai montar um sistema linear para essa direção. Resolver. E depois a gente vai montar esse outro sistema linear para uma direção que está para baixo, por exemplo. A gente repete isso para todas as direções que existem. Se a gente tiver bem no cinza, a gente está considerando a banda. Aí a gente vai resolver todas essas direções com o comprimento de lambda de ponta a lambda aí, por exemplo. Depois a gente vai pegar esse cara aqui e resolver para lambda J. Lambda 2, por exemplo. E assim por diante. É mais ou menos assim que funciona. E lembrando que essas direções estão acopladas por causa daquela integral de convolução. Eu tenho que saber como é a intensidade nas outras direções para conseguir encontrar o espalhamento positivo para aquela direção que eu estou analisando no momento. A integral de convolução que deixa essa equação complicada, na verdade. Mais alguma dúvida? Beleza, pessoal? Obrigado, Pedro, pela apresentação. Obrigado a todos por assistirem. Semana que vem vai ser online, tá, gente? Vamos contar com a participação aí do Carley, da FURB, trabalha para a Everstar, que é mais um código do CFD, um software do CFD comercial, né? Então, vai ser online. Okay? Valeu, obrigado. Pode ser.